O fato, galera, o ponto, é que não deve ser surpresa para ninguém aqui que os crimes cometidos contra o Vinícius lá na Espanha são, infelizmente, comuns. Tão comuns que foram anos de ataques até que as repercussões começassem a refletir a gravidade dos fatos. O racismo é um câncer que apodrece o nosso país e o mundo e piora a vivência de todos. É triste, muito triste, que pessoas pretas sejam atravessadas por essa violência cotidianamente. Olá, pessoal! Como eu sempre digo, a partir de agora, menos emoção e mais razão. Aproveita para se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar esse vídeo com seus amigos. Como o meu lema foi repetido no começo desse vídeo, eu me sinto obrigada a dizer para vocês que a emoção que a gente vai tentar minimizar hoje é uma emoção de rejeição de um rótulo que parece muito pesado. É uma emoção que nos faz evitar constatações dolorosas, uma emoção que muitas vezes, por não conseguir reconhecer, por nós não conseguirmos reconhecer em nós mesmos um defeito que marca a nossa estrutura, faz com que nós nos privemos da evolução. Então é essa emoção que a gente vai tentar silenciar um pouquinho para adotar uma ação que permita nos conduzir o mundo para aquilo que a gente deseja que ele seja. Essa semana, o Brasil inteiro se revoltou contra o episódio claro de racismo sofrido pelo jogador Vinícius Júnior do Real Madrid, em partida na Espanha contra o Clube Valência no último domingo. Todo um estádio de futebol gritou macaco para o Vini. Quando ele apontou o ato para o árbitro, o jogo foi paralisado, mas retomou logo em seguida. Ao final da partida, numa confusão com o goleiro do time adversário, Vinícius Júnior levou uma gravata, um mata-leão de um jogador do Valência e acabou sendo expulso. Ele, o Vini, foi expulso. O Vinícius Júnior já sofreu com 11 casos de racismo na Espanha em menos de 2 anos jogando por lá. Ele desabafou nas redes sociais. Não foi a primeira, nem a segunda, nem a terceira vez que isso aconteceu. Não são casos isolados, como insiste a Liga de Futebol Espanhol, a La Liga e até comentaristas esportivos na TV. É o racismo sistêmico na Espanha, direcionado reiteradamente ao Vinícius. O Vini, aliás, não é o primeiro jogador de futebol brasileiro vítima de racismo no exterior, nem na Espanha. É realmente um negócio estarrecedor. O Vinícius é reiteradamente insultado. Alguma ação superficial é tomada, nada acontece com os criminosos. As torcidas já fizeram sons de macaco, chamaram o Vini de macaco, jogaram bananas em campo, gritaram morra para ele. Comentaristas esportivos na televisão já falaram que o Vini deveria parar de fazer macaquices, porque ele comemora os seus gols dançando. Em dezembro do ano passado, Vinícius foi chamado de negro bastardo em campo, em jogo contra o time Real Valladolid. O time abriu processo interno com 11 identificados e retirou seus ingressos da temporada. Olha só, 11 pessoas sem ingresso para uma temporada. Grande coisa, né? Racismo é crime e na Espanha é considerado crime de ódio. É assim que os times respondem a um crime de ódio cometido em seus estádios e em seus nomes? São esses torcedores que essas equipes querem como seus? Em janeiro desse ano, o negócio mais absurdo aconteceu. Antes de um jogo do Real Madrid contra o Atlético de Madrid, torcedores penduraram um boneco enforcado numa ponte com a camisa do Vini. Uma clara lembrança aos linchamentos e enforcamentos sofridos por pessoas pretas no tempo da segregação nos Estados Unidos. E não, essa simbologia não é coincidência. Nos anos 1990, a torcida do próprio Real Madrid não sentiu vergonha de gritar Ku Klux Klan no estádio para tentar desmoralizar o goleiro nigeriano Wilfried, que jogava pelo time Rayo Vallecano. A impunidade reina quando o assunto é racismo na Espanha. É justamente por isso que esses casos continuam acontecendo. Por conta do escândalo internacional que veio depois do mais recente ataque ao Vini, os tais caras que penduraram o boneco enforcado foram presos. Eu acho engraçado que quando precisa acha rápido, né? Nossa, porque antes era muito difícil, eram casos isolados, uma multidão, não tinha como responsabilizar. Deu 48 horas de pressão e já foram presos, já estão sendo investigados pela polícia. É curioso, vocês não acham? O Vini Júnior, num tweet, perguntou o que falta para criminalizarem essas pessoas e punirem esportivamente os clubes. Por que os patrocinadores não cobram a La Liga? As televisões não se incomodam de transmitir essa barbárie a cada final de semana? E eu concordo plenamente.
Enquanto os clubes não forem penalizados, a massa de torcedores racistas não vai parar. Podem prender 1 ou 2, mas se o que essa gente se importa mesmo é com o futebol, com o clube do coração, tem que punir o clube. Jogos a portas fechadas, sem torcida, perda de pontos. O clube tem que fazer com que seus torcedores saibam que esse comportamento não é aceito por ele. Saibam que o comportamento deles prejudica o clube a quem eles declaram amor. Os patrocinadores também. Todas as grandes empresas internacionais que afirmam ser comprometidas com os valores ESG, a responsabilidade ambiental, social e de governança, devem pensar muito bem o que acham de terem as suas imagens associadas a uma liga de futebol que vê o racismo reiterado e não faz nada. Assistir a barbárie e se omitir é conivência. O famoso quem cala consente. O Banco Santander e a empresa Puma se manifestaram agora diante desse caso de repercussão internacional. Antes tarde do que nunca. O governo brasileiro, em clara demonstração de mudança de postura quanto à administração anterior, entrou em campo. O presidente Lula condenou o caso publicamente. A ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco, ela mesma é ex-atleta no caso do vôlei, que já sofreu ataques racistas nas quadras, conversou com uma das vice-presidentes da Espanha e informou que o governo brasileiro vai acionar o Ministério Público espanhol. O objetivo é investigar uma possível conivência dos órgãos esportivos do país. Aqui eu quero deixar claro que é muito importante essa posição institucional. Muito importante até para esse cidadão brasileiro, Vinícius Júnior, saber que ele não está sozinho. O Itamaraty expressou à Embaixada da Espanha no Brasil desagrado com os ataques racistas a Vinícius. A cobrança foi feita inicialmente por telefone, porque a embaixadora está fora de Brasília, mas a chancelaria brasileira cogita convocar a diplomata para dar explicações. E nos rituais diplomáticos, convocações de embaixadores não são rotineiras e equivalem a uma forma de protesto. O ministro Flávio Dino, que na segunda-feira havia dito que pensava na possibilidade de usar um dispositivo de extraterritorialidade previsto no Código Penal para aplicar a lei brasileira contra os ataques racistas ao jogador, voltou atrás, afirmando que as recentes prisões por parte das autoridades espanholas faziam com que medidas drásticas não fossem necessárias. Eu recebi muito essa pergunta, porque vocês sabem que eu sou advogada. Gabriela, o Brasil não pode forçar uma punição? De fato, gente, no artigo 7, parágrafo 3º do Código Penal brasileiro, existe a previsão de que a lei brasileira se aplica também ao crime cometido por estrangeiro contra brasileiro fora do Brasil, mas são casos muito específicos também previstos em lei. A gente tem que ter calma nessa hora. Primeiro porque tem muita coisa para fazer aqui internamente. É claro que a gente fica muito aflito com o histórico de impunidade na Espanha nos casos de ataques racistas contra o Vini Júnior, mas existe diplomacia e existe uma coisa chamada soberania nacional. Cada país aplica a sua legislação. A previsão de extraterritorialidade existe no Código Penal brasileiro apenas. A Espanha não tem uma obrigação de acatar nada do que a gente pede. Afinal, o crime aconteceu no território deles, com a soberania deles, sob as leis deles. E isso tudo geraria um conflito diplomático grande e seria, muito provavelmente, inefetivo. Então eu entendo a agitação, a movimentação, mas a gente pode pensar no que tem para a gente fazer também aqui, para a gente não ficar com essa sensação de que está de mãos atadas. O meu amigo, o ministro dos Direitos Humanos e Cidadania, Silvio Almeida, que aliás tem vídeo aqui no canal, se você ainda não assistiu, assista. Ele foi incisivo. Num tweet cobrou os dirigentes, a FIFA, os patrocinadores que convenientemente não falam nada, a falta de mecanismos institucionais que protejam os direitos humanos no esporte, além dos agressores. Quem ganha dinheiro, poder e prestígio em cima de jogos de futebol em que o racismo rola solto é conivente com ele. O Silvio lembrou, lógico, que o Vinícius, a vítima desse caso, é um dos melhores jogadores de futebol do mundo. Um cara que brilha e que está no topo da sua carreira e de uma carreira relevantíssima em termos de visibilidade, em termos de dinheiro. Se isso acontece com ele, imagina com quem não tem a mesma visibilidade. Imagina um homem preto comum, imagina uma mulher preta comum. Existem razões estruturais na Espanha que explicam por que o racismo é tão aflorado no esporte por lá. Eu vou deixar linkado aqui um vídeo sobre o assunto que é muito interessante. E o fato é que o racismo estrutural não acontece apenas na Espanha, gente. Eu estou falando para a gente olhar para dentro do Brasil. Nós aqui no Brasil conhecemos bem e também falhamos nesse combate. Para Lilia Schwartz, também minha amiga, no livro sobre o autoritarismo brasileiro que a gente leu no meu primeiro clube do livro, a escravidão é um eixo estruturante na formação do Brasil. Eu cito aqui a Lilia. A escravidão foi bem mais que um sistema econômico. Ela moldou condutas,
definiu desigualdades sociais, fez de raça e cor marcadores de diferença fundamentais, ordenou etiquetas de mando e obediência e criou uma sociedade condicionada pelo paternalismo e por uma hierarquia muito estrita. Vocês me perguntariam, mas Gabi, por que a gente tem que ficar falando de escravidão hoje? Porque a escravidão foi o nosso mal maior. Porque a escravidão estrutura o racismo nesse país até hoje. A escravidão não aconteceu ontem. Ela acontece agora, todo dia. Laurentino Gomes, no seu livro Escravidão, volume 1, afirma que essa foi a experiência mais determinante na história do Brasil, com impacto profundo na cultura e no sistema político que deu origem ao país depois da independência. Nenhum outro assunto é tão importante ou tão definidor para a construção da nossa identidade. Então, antes da gente pensar como é que a gente vai obrigar o outro, o que a gente vai fazer sobre isso? Aqui no Brasil, a escravidão vitimava pessoas pretas. Antes que apareça alguém aqui falando, olha, existia escravidão em outros lugares, em outros tempos. O sistema escravocrata no Brasil, e aliás na Espanha também, que lucrava com o tráfico de pessoas enquanto país colonizador das Américas, vitimou populações africanas. Populações africanas retiradas de seus países para serem tratadas como coisas, pessoas sendo tratadas como coisas aqui no nosso território. Na nossa história, a escravização foi de pessoas pretas. E isso tudo num volume nunca antes visto na história. Foram milhões de pessoas. O Brasil foi, prestem muita atenção nisso, o Brasil foi o maior território escravista do hemisfério ocidental por quase 3 séculos e meio. Recebeu sozinho quase 5 milhões de africanos escravizados, 40% do total de 12,5 milhões embarcados para as Américas. O Brasil foi também o último a abolir oficialmente a escravidão no continente americano, apenas em 13 de maio de 1888. Os reflexos dessa política devastadora que durou séculos, nós vemos até hoje, por isso eu digo, a escravidão está aqui, hoje. E ainda citando Laurentino Gomes, negros e pardos representam 54% da população brasileira. Mas a sua participação entre os 10% mais pobres é de 78%. Na faixa do 1% mais rico da população, a proporção é inversa. Somente 17,8% dos mais ricos do Brasil são descendentes de africanos. As políticas de ação afirmativa ainda não conseguiram alterar essa estrutura e por isso são tão necessárias. Nós continuamos reproduzindo esses valores. Não por acaso as mulheres negras continuam na base da pirâmide social, sofrendo maiores privações e dificuldades do que qualquer outro cidadão brasileiro. O Brasil tenta, a passos curtos e lentos, melhorar a situação. No começo do ano foi publicada no Diário Oficial da União a sanção do presidente à Lei 14.532 de 2023, que tipifica a injúria racial como crime de racismo, com a pena aumentada. Racismo no Brasil já era crime, injúria racial também, mas eram crimes diferentes. Agora, a injúria racial passa a ser tipificada como racismo. E é interessante aqui no contexto que estamos conversando que a lei da injúria racial preveja que o crime é agravado se a conduta ocorrer no contexto de atividades esportivas, religiosas, artísticas ou culturais destinadas ao público. Ou seja, tanto o racismo nas atividades esportivas é absolutamente disseminado no Brasil e no mundo, que a gente, percebendo isso, colocou essa previsão na lei. Muitas vezes aqui a gente conversa sobre a demora da democracia em reconhecer situações vivenciadas para conseguir colocar isso no texto da lei. É tanto que já está lá. Essa nova lei acompanha os entendimentos recentes dos tribunais superiores. Em outubro de 2021, o STF entendeu que o crime de injúria racial não prescreveria e que os casos poderiam ser enquadrados criminalmente como racismo. O fato, galera, o ponto, é que não deve ser surpresa para ninguém aqui que os crimes cometidos contra o Vinícius lá na Espanha são, infelizmente, comuns. Tão comuns que foram anos de ataques até que as repercussões começassem a refletir a gravidade dos fatos. O racismo é um câncer que apodrece o nosso país e o mundo e piora a vivência de todos. É triste, muito triste, que pessoas pretas sejam atravessadas por essa violência cotidianamente. E já que nós usamos o seu caso para mais uma vez falar sobre o assunto, eu queria dizer aqui nesse vídeo ao Vini que eu sinto muito. Que eu agradeço que ele se posicione como tem feito, que resista, mas eu sinto muitíssimo que ele tenha que fazer isso. E que se algum dia ele decidir se retirar, obviamente ele não precisa dessa minha chancela, mas seja lá de que forma ele decida fazer isso, que é legítimo que as pessoas pretas queiram apenas viver
e não viver em luta permanente. A minha colega de saia justa, Larissa Luz, disse ontem que o adjetivo que para ela representa a situação é exaustivo, exaustão. Só quem sente o peso do racismo entende essa exaustão. Lembremos sempre, portanto, de nesses momentos termos também a sensibilidade de não cobrar engajamento em toda e qualquer batalha do povo preto. Deixemos também que eles sejam livres dessa terceirização de responsabilidade que é mais uma violência. Pensemos mais nas nossas ações. Deixa seu like, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo com seus amigos. Nós vivemos nessa estrutura que eu acabei de descrever e é natural que ela tenha reflexos dentro de nós. Em vez da gente evitar a todo custo reconhecer o que de ruim existe dentro da gente, porque consumido a partir de um caldo de cultura que nos estruturou, vamos reconhecer e tentar melhorar. Tchau, tchau.